Não temos, mais uma vez, não temos números, mas essa população que entra nessas portagens, grande parte dela não tem qualquer relação com o território português, portanto não sabe para onde ir. Não temos números, mas muitos foram acantonados, usando uma linguagem atual, em campos de refugiados, dos quais temos a descrição, onde as pessoas morriam aos milhares, obviamente. Se nos campos de refugiados mantidos hoje pela ONU as pessoas morrem como morrem, imaginemos um campo de refugiados em finais do século XV. Portanto, muita gente morreu, muita gente foi saqueada dos poucos bens que trazia, muita gente também, de facto, há uma característica judaica que é as famílias irem se espalhando. Portanto, muita gente tinha já membros, tinha já familiares em várias cidades portuguesas, portanto, vão se integrando, mas a instabilidade é muita. Há um célebre mito, que eu acho que é mais mito que outra coisa, que nos diz que em 1486, já não Dom João II, mas Dom Manuel, terá sido obrigado pelos reis católicos a expulsar os judeus para que se mantivesse a possibilidade da união das duas coroas, isto é, para que um casamento régio tivesse lugar. Enfim, eu já li e já editei um livro que fiz sobre o massacre de 1506, o contrato, e no contrato régio não estava nada disso. Portanto, só se ficou nas entrelinhas. De facto, nada, por escrito, nada obrigava o rei português àquilo que ele fez, que foi num decreto de 4 de dezembro de 1456 expulsar judeus e muçulmanos. Portanto, poucos anos depois, 4 anos depois da expulsão de Espanha, os judeus são expulsos de Portugal. Acontece que Dom Manuel quer ficar com o melhor dos dois mundos. E, portanto, se em dezembro o expulsa, em maio proíbe-os de sair. E proíbe-os de sair batizando-os. Isto é, são todos convocados para determinados portos, porque havia a promessa de poderem sair em barcos, o próprio rei facultaria. São convocados para vários portos e são batizados, literalmente, a balas de água benta. Sem ter sido perguntado, obviamente, se pretendiam ser batizados ou não. E a partir daqui passam a ser cristãos e, portanto, já perceberam porque é que, poucos anos depois, passam a poder ser alvo da Inquisição. Porque legalmente são batizados, portanto, são cristãos. Enfim, está com um mosquito a atacar-me. Há toda uma disputa teológica nesta altura, se este batismo é válido ou não é válido. Há muita gente dentro da Igreja Católica a dizer que não é válido, mas, no fundo, a versão dominante que vai vencer é de que é válido. E, portanto, quem é batizado, mesmo contra a sua vontade, passa, em termos de direito canónico, a ser considerado cristão, portanto, pode ser alvo de uma inquirição em relação à sua fé. O que acontece é que Dom Manuel, quando em maio obriga esta gente a ser batizada, promulga também um decreto em que vai dizer que, pelos próximos 20 anos, esta gente não pode ser inquirida acerca da sua fé. O que, a um primeiro momento, apesar de poder parecer, num primeiro momento, como uma medida relativamente benévola, simpática até do rei, vai agravar a situação, porque os agora chamados cristãos novos, apesar de serem cristãos, se têm 20 anos de liberdade em que não vão ser inquiridos da sua fé, obviamente vão continuar a praticar a sua religião judaica. E, portanto, imediatamente, quando houver o primeiro problema social, quando houver a primeira fome, quando houver a primeira peste, esta gente vai ser o bode expiatório. Isso aconteceu, de facto, na primavera de 1506, em que o rei não estava em Lisboa, estava salvo em Évora, exatamente porque a cidade estava assolada pela peste. Portanto, o rei tinha saído, e saindo do rei saiu a corte e saíram as suas tropas, e nem a PSP nem a GEM resistia ainda. Portanto, a cidade estava sem tropas e no dia 19 de abril, na igreja do Convento de São Domingos em Lisboa, junto ao Rossio, estão-se a realizar novenas, umas atrás das outras,
para interceder pelo bom tempo. Havia uma seca tremenda, gigantesca, uma fome imensa, e dentro daquele ambiente místico, num crucifixo, surge um livro qualquer que imediatamente os frades dominicanos começam a dizer que é um milagre, é um sinal de Deus. E é um pobre coitado, um cristão novo, com um pensamento, diríamos nós, mais cartesiano, mais racional, que diz que não, aquilo é o reflexo daquelas janelas. Que o Senhor foi morto dentro da própria igreja e a matança só terminou 4.000 pessoas depois e 3 dias depois da entrada das tropas do rei na cidade. A política de tentativa de conciliar de Dom Manuel com o batismo forçado depois de uma expulsão, que afinal de contas não é expulsão, enfim, está deitada por terra abaixo. No momento em que os converte à força, no decreto de maio de 1457, Dom Manuel proíbe os cristãos novos de sair do reino. Portanto, se os cristãos novos saíssem do reino, era uma fuga de cérebros e de capitais que deixaria toda a empresa dos descobrimentos completamente paralisada. Em 1506, o rei vai ser obrigado imediatamente a dizer que poderão sair do reino e começam a sair as primeiras famílias do reino, a partir desse momento. Esse êxodo tem especial peso a partir de 1508, porque há um primeiro momento em que, de facto, o rei vai castigar com um braço férreo os frades dominicanos. O convento de São Domingos, em Lisboa, é encerrado. Os frades que instigaram aquela matança são mortos. Enfim, há diversos castigos que são executados de uma forma bastante dura. Portanto, apesar de tudo, os cristãos novos veem no rei um garante de alguma segurança, mas, passado muito pouco tempo, por influência da rainha, os frades dominicanos são de novo aceitos e, portanto, cria-se um clima novamente de instabilidade e, a partir de 1508, o êxodo é bastante grande. Começa-se a falar na vinda da Inquisição para Portugal na década de 20. Dom João III, filho de Dom Manuel, vai, de facto, solicitar por várias vezes a vinda da Inquisição. Em especial, vai solicitá-la em 1533, depois de Lisboa ter o seu terremoto cíclico. Em 1532 há um terremoto em Lisboa e cria-se a ideia completamente transversal das elites à população mais analfabeta, diríamos nós, de que a grande culpa é, mais uma vez, a existência de judaizantes dentro da população cristã. Coincide, infelizmente, este facto com uma quebra no suborno que os judeus portugueses estavam a dar ao Vaticano naquele momento. A Inquisição está perdida desde, pelo menos, 1528 e, semestralmente, algumas famílias de judeus portugueses faziam chegar ao Vaticano a voltar das somas de ouro que iam fazendo com que o Papa dissesse que a Inquisição não era necessária. Em 1532, a principal família que está encarregue de juntar esses dinheiros e de os entregar em Roma, viu principalmente dessa família morre e, momentaneamente, por um curto período de tempo, de facto, o dinheiro não chega a Roma e é instalada a Inquisição neste país. Em 1536 a Inquisição é instalada, de criação, de estabelecimento, e são criadas vários tribunais, aqueles que vão sobreviver até ao século XVIII, Coimbra, Lisboa e Évora. Em início surgem outros tribunais de acordo com as zonas onde havia comunidades judaicas mais importantes. Há um importante tribunal em Lamego, há outro tribunal em Tomar. Como sabem, em Tomar ainda hoje existe uma sinagoga medieval, a única que sobreviveu, que está em pé, e Lamego tinha uma comunidade judaica e, no fundo, abrangia toda a zona de Trás-os-Montes, que era uma zona onde possivelmente... A sinagoga de Belo Monte. Essa é
viveu. A sinagoga que existe agora já é nova. Já foi construída em finais do século XX. Mas a população de Trás-os-Montes, muito possivelmente, seria maioritariamente de origem judaica. No século XVIII temos vários textos. Temos textos que é já do século XVII, do Padre António Vieira, até ao Marquês de Pombal, onde se analisa o decréscimo populacional, quer da beira interior, quer em Trás-os-Montes, relacionando diretamente com a fuga dos cristãos novos. A desertificação dessas zonas do país começa com a perseguição do século XVI. Deixem-me só olhar para a minha capa, porque se me faltou alguma coisa. Acho que mais ou menos. A Inquisição vai funcionar então essencialmente em Coimbra, Lisboa e Évora. Hoje, para quem quiser, no site da Torre do Tombo, grande parte dos processos da Inquisição já estão online. São cerca de 40 mil processos. Grande parte deles, esmagadora maioria, mais de 90%, contra os crimes de judaização. Não sabe exatamente quantas pessoas é que morreram. Ardendo nas fogueiras, terão sido à volta de 4 mil pessoas, em princípio. Muitas mais terão morrido enquanto aguardavam o próprio processo. O processo na Inquisição demorava com muita frequência 10, 15 anos, sem quaisquer condições nas celas. A maioria dos presos acabavam por morrer nas celas, portanto, sem sequer se ter provado a acusação ou não. Como é que funcionava a Inquisição? Quer dizer que era uma espécie de tribunais comunários, como já existia no Portugal. Exatamente. Como é que funcionava a Inquisição? A Inquisição funcionava de uma forma que marcou profundamente a nossa cultura, a nossa forma de estar, a nossa forma de ser. A Inquisição funcionava por denúncia. Durante grande parte do tempo em que a Inquisição vai funcionar neste país, a Inquisição vai funcionar da seguinte forma. Há uma visitação, chamava-se assim, há uma visitação que vai a uma determinada localidade. Isto é, há um inquisidor que vai a uma cidade e fica nessa cidade durante um mês. Na porta da Igreja Matriz é fixado um papel a pedir a todos aqueles que reconheçam determinados gestos para virem acusar. E é descrito, desde aquelas coisas mais básicas, se tem algum vizinho que não come carne de porco, se conhece alguém que não trabalha ao sábado, enfim, por aí fora. Se alguma coisa destas, venha, usando um português muito duro, mas direto, muito compreensível, venha fazer de povo. Uma testemunha bastava para acusar alguém. A partir do momento em que se era acusado, era quase impossível sair em liberdade sem ter sido comprovada a acusação que se tinha às costas. O processo inquisitorial não tem nada a ver com o processo judicial que nós entendemos hoje. Nós hoje, em direito, temos uma coisa que se chama o ônus da prova, em que, em primeiro lugar, se parte daquilo que se chama a presunção da inocência. Isto é, até ser demonstrada a culpa, qualquer pessoa é inocente. Na Inquisição era exatamente o contrário. Bastava haver uma denúncia e a pessoa era culpada. E a única forma da pessoa sair em liberdade completamente limpa era a pessoa conseguir, imaginem de quebra-cabeças, dizer quem acusou e porquê. Se eu, sendo preso pela Inquisição, conseguisse dizer esse que me acusou foi aqui o José Manuel da Silva, porque isto assim. Aí, sim senhor, poderia ser viável que a coisa mudasse. Se eu não conseguisse dizer quem me acusou, porque me acusou,
acusou, e a partir de certo momento até são pedidos, é pedido não só a pessoa e a causa, mas ela acusou-me de quê? Por exemplo, eu era preso porque era acusado de, no dia 27 de agosto de há 4 anos atrás, tinha estado em casa do Francisco Manuel e tinham visto que eu tinha, ou melhor, tinham ouvido eu dizer que Jesus não era a salvação e que a salvação era a lei de Moisés. A partir de certo momento eu tenho que dizer não apenas quem me acusou, como tenho que conseguir relatar o episódio de que sou acusado. Portanto, obviamente, não há possibilidade de voltarmos à imagem de bruxas que são lançadas da ponte com a pedra aos pés. Portanto, quem entra na Inquisição, a única dúvida que existe, e na prática o processo inquisitorial tem apenas como objetivo determinar o grau da culpa. Não tem como objetivo provar ou não provar a culpa. Tem como objetivo determinar o grau da culpa. Portanto, aquilo que acontece, e há um livro famoso do António José Saraiva, que é A Fábrica de Fazer Judeus, que aquilo que acontece é que, inevitavelmente, qualquer pessoa que seja presa pela Inquisição, enfim, pode tentar, num primeiro momento, justificar-se, dizer que não, quem terá acusado deve ter sido fulano ou fulano ou fulano, a tirar uns panos ao calhas para tentar, enfim, salvar-se, mas a partir de certo momento, todos eles obviamente confessam, porque é a única forma de salvarem. A única forma de salvarem era aquilo que se dizia ser reconciliado, isto é, ser reconciliado com a Santa Igreja Católica. Portanto, assumir as culpas, sim senhor, judaizei, é verdade, mas estou muito arrependido. E quero reconverter. Tinha um perdão, tinha uma pena menor. Conforme os casos, poderiam ter penas que iam desde andar com uma indumentária própria de penitente de 10 anos, 20 anos, e ter que ir, ainda existe no bairro Alto hoje, a escola de catecúmenos, existe a porta com uma epígrafe, não é? Portanto, teria que andar durante X anos vestido daquela forma, teria que ir para a escola de catecúmenos para, no fundo, aprender a ser um bom cristão, etc, etc, etc. Podia ser degradado para as galés, podia ser degradado para as Índias, ou, de facto, se a sua confissão não fosse considerada suficiente, era outro. A única diferença é que quem assumisse o seu erro tinha a vantagem de não ser queimado vivo. Primeiro era derroteado e depois era queimado. Isso quer dizer que havia uma escala de sentenças. É isso mesmo. Foi o que disse há pouco. Há uma gradação da culpa. É a ferida, a gradação da culpa. Não é a ferida se é culpado ou se não é culpado. É a ferida, a gradação da culpa. Pode-nos parecer muito estranho, mas de facto a Inquisição funcionou desta forma até meados do século XVIII. Conforme as zonas do país, a Inquisição vai sendo mais dura, mais brutal mesmo, em várias épocas. Há uma época muito complicada, por exemplo, na década de 80 e 90 do século XVI, porque a Inquisição também vai ser instrumentalizada para, na prática, calar como instrumento de vingança contra muitas famílias de cristãos novos, muitos cristãos judeus que tinham ficado do lado do imperador do Carlos. Há uma época também de alguma força inquisitorial a seguir a 1640, há um episódio duríssimo a conquista da coroa por Dom João IV em 1640 é, em grande medida, à custa de dinheiro de algumas famílias judias já em diáspora, mas de algumas famílias de cripto-judeus em Portugal ainda. E no primeiro golpe de fé que tem lugar depois de 1640, só que em 1644, o rei, ainda com uma coroa muito frágil, vai ser obrigado a assistir ao golpe de fé e vai ser queimado vivo Duarte Gomes Solis, o seu principal financeiro. A pessoa que pagou a coroa. Portanto, a década de 40, 50 então, é muito dura. Nas beiras e em trás dos montes
é a partir da década de 70 do século XVII, há vilas que vão literalmente desaparecer. Desaparecer. Como um caso, podem pesquisar na internet, o caso de Carção. Carção, que é hoje uma aldeia com poucas dezenas de habitantes, das décadas de 80 e 90 do século XVII, tem 250 processos na Inquisição. 250. A aldeia praticamente desaparece. E depois temos o canto do cisne, digamos assim, na década de 30 do século XVIII, já século XVIII, já bem mesmo, a época mais violenta da Inquisição é a década de 30 do século XVIII. Não é nem no século XVI, nem no século XVII, é já no século XVIII. A Inquisição, na prática, só vai ser, não é desmantelada, é controlada, porque oficialmente a Inquisição só desaparece em Portugal em 1821, depois da Revolução Liberal. As cortes constituem permanece em Portugal durante cerca de 300 anos, talvez, não? 350. A Inquisição só começa a ser controlada com o Marquês de Pombal. Pombal vai proibir a Inquisição enquanto espetáculo. De facto, os autos de fé transformam-se num grande espetáculo de circo, num ritual gigantesco que demora horas e horas, com palcos montados, com bancadas montadas, bancadas gigantescas montadas para acolher milhares de pessoas que vão literalmente divertir-se, qual circo romano, a ver as pessoas a serem queimadas. Portanto, Pombal vai proibir os autos de fé públicos, em primeiro lugar. Pombal vai proibir a censura dos livros e, em 1775, Pombal vai proibir a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos.